Olá, prezado aluno, tudo bom? Estamos na nossa segunda aula, né? A gente já está chegando aí quase que na metade da disciplina. É isso aí, é nessas disciplinas que a gente tem esses encontros semanais, elas demoram para passar e ao mesmo tempo elas passam muito rápido. Só para lembrar que a nossa disciplina aqui de enologia, hoje e durante essa disciplina toda, nós estaremos aqui nesse restaurante chamado Pobre Juan, maravilhoso, super recomendo para quem quiser poder vir aqui conhecer, vai achar super legal a estrutura, né? E estamos aqui com o nosso convidado especial, Júlio. E Júlio deixou uma deixa para vocês na aula passada, ele deu uma dica aí de um vinho. Isso. Alguém aí experimentou? E aí, Júlio? Quero ver se vocês conseguiram identificar qual era o aroma que eu tinha dito. Eu indiquei para vocês o Misiones de Arengo, um Sauvignon Blanc, que nessa parte do Chile, uma parte fria, ele produz, ele dissipa um aroma muito forte de maracujá, que é muito fácil de se identificar. É por isso que eu indiquei esse a vocês. Porque é meio frustrante no começo, quando as pessoas estão começando a beber vinho, não conseguir achar todas as nuances. E as pessoas, tem aromas de frutas vermelhas, aromas de frutas brancas e aromas de especiarias, mas você não consegue identificar. Isso é meio frustrante, mas é normal. Isso é o aroma e o paladar. É o flavor, um né? músculo que você treina e você vai desenvolvendo e é isso. Espero que vocês tenham descoberto. Então, qual é o aroma que... Porque na verdade, Júlio, todos esses aromas, né? A gente na gastronomia muitas vezes chama de flavor, tô errada, chama de flavor, né? Que é o aroma juntamente com gosto, né? Que é essa combinação aí. Ela realmente existe, né? Muitas vezes, muita gente diz que quem realmente mexe com vinho, ou então até o próprio enófilo, né? Que é aquela pessoa que gosta de consumir o vinho, mas sem compromisso nenhum, né? De trabalho com isso. Começa a identificar alguns sabores no vinho, né? Como aspectos frutados, aqui o maracujá. Eu, né? Vou experimentar esse vinho ainda. Confesso a vocês que não experimentei. 95% do gosto é o aroma de uma comida, de uma bebida. A boca só consegue diferenciar o que é doce, o que é salgado, o que é azedo, o que é amargo. Por isso que quando você está gripado e come alguma coisa, você não sente gosto de nada. Ou quando seu pai lhe dava uma vitamina horrível, quando você era criança, você tampava o nariz para não sentir o gosto. Então o aroma, os aromas sobem pela cavidade da boca e chegam ao bulbo olfativo, mesmo quando você coloca dentro da boca. Então a maior parte do sabor das coisas está no aroma. Exatamente, né? E isso, vinho, por ser uma bebida muito delicada, né? Isso tudo tem, na verdade, um porquê. Será que esse porquê está naquele chamado terroir do vinho, que vai ser um grande alvo aqui da nossa aula de hoje? Me explica um pouquinho, Júlio. Júlio, eu quero que você seja bastante, assim, né? Fale bastante sobre o terroir agora para nós, para que a gente possa realmente entender o que é que significa o terroir. Vamos lá, vamos esmiuçar esse terroir aí. Não precisa de ficar com muito medo disso. Terroir é uma palavra francesa que não tem tradução. E por vezes alguns sentem um pouco de medo quando escutam essa palavra. Mas o terroir, dentro da sua complexidade, é muito simples. Pode parecer um contrassenso, mas o terroir é a junção de vários aspectos que vão causar um impacto no sabor final do vinho. Esses aspectos geralmente são invariáveis. Topografia, que é a declividade do sol, temperatura, umidade, proximidade de uma floresta ou de um curso d'água. Por que isso? Você não consegue derrubar uma montanha para plantar, então esse fator não é manejável. Você não consegue modificar a atmosfera, você não consegue fazer chover ou fazer ficar frio. Isso também não é manejável. Você não consegue, você pode conseguir, mas é inviável você derrubar uma floresta inteira que está junto da sua propriedade. Você não consegue desviar um rio para plantar uma vinha na sua propriedade. Então o único fator manejável disso é a casta, é a variedade da uva que você vai plantar. Então o que é o terroir? É a interação da planta com o solo e a atmosfera. Ou seja, lugares mais secos, lugares mais úmidos, temperaturas mais altas, mais baixas. Porque o vinho tinto se dá melhor em climas quentes e o branco em climas frios. Porque o terroir do clima quente, o terroir para uva tinta é melhor temperaturas mais altas, porque você vai levar a uva tinta a um grau de maturação maior. O sol amadurece a fruta.
seja ela qual for, a manga, a jaca, a maçã. Quem viveu quando era pequeno em lugares que tinha frutas sabe que quando chovia demais a fruta ficava aguada, porque a planta absorve mais água e ela dilui a quantidade de açúcar que fica dentro dela. Então a fruta não fica com a doçura tão grande. Já em anos quentes a manga fica mais doce, a melancia fica mais doce, entendeu? Então isso tudo é o terroir. A topografia por quê? A uva precisa de calor, a uva precisa de luz, não de calor. Então, por exemplo, no morro onde a gente tem o sol nascente e o sol poente, a uva que está virada para o sol da manhã faz um vinho melhor do que a uva que está virada para o sol da tarde. Porque o sol da manhã é mais frio do que o sol da tarde, entendeu? Então isso tudo é terroir. Por que uma floresta? Uma floresta serve como regulador térmico. Quando você tem uma floresta perto, a diferença de temperatura da manhã e da noite diminui, porque ela serve como um mar. A gente aqui, em cidades litorâneas, nunca tem uma temperatura muito diferente do dia para a noite, porque o mar esquenta durante o dia e durante a noite ele passa o calor para a terra. E esfria durante a noite. E durante o dia o mar está frio e passa a temperatura mais baixa para a terra. Então ele regula as temperaturas. Então é por isso que funciona o terroir. Climas quentes, você tem uma maturação mais prolongada da uva tinta. Já a uva branca você precisa de uma acidez maior. Então você precisa de lugares mais frios que não vai amadurecer tanto essas uvas. Então é isso o terroir, é a interação da planta, da terra e da atmosfera. Ou seja, a uva, na verdade, para você poder fazer o vinho, depende de uma série de fatores. A uva é só uma matéria-prima, né, principal, mas não existiria se ela fosse feita ali dentro de um lugarzinho fechado, sem contato com os fatores exteriores. E como enólogo, quando você tem um bom terroir, você faz o mínimo possível para interferir nele, entendeu? Então você vinifica de uma maneira para o terroir. E um vinho produzido a partir de uma mesma uva, mas sendo produzido em um país, pode ser totalmente diferente de um país, de outro país. Um vinho feito da mesma uva, de um clone, do mesmo país, que ele está virado para o sol da manhã e que ele está virado para o sol da tarde, ele faz vinho diferente. Poxa vida, muito interessante, né? O que me faz lembrar que a gente tem vários tipos de vinho, né? Na semana passada, na nossa última aula, nós vimos os principais tipos de uva. Uvas tintas, uvas brancas, né? Inclusive vinhos brancos feitos a partir de uvas tintas, né? Vamos falar um pouquinho agora dos tipos de vinho, né? Basicamente são quais? A gente tem basicamente o vinho branco, o vinho rosé, o vinho tinto e o vinho espumante. E os fortificados, são os vinhos doces. E aí a gente já passa para uma outra gama de vinhos. Basicamente a diferença do vinho tinto para o vinho branco é que o vinho tinto ele fermenta com as cascas. E é por isso que se pisa o vinho, né? Se pisa ainda não? Em alguns lugares se pisa ainda sim. Tem alguns vinhos que são feitos por pisa, principalmente pequenos produtores. Se pisa o vinho por dois motivos. Um, para esmagar as uvas, e o outro para remontar, fazer uma remontagem, que é a gente misturar as cascas com um mosto, com aquele líquido. Porque quando você mistura, você vai estar extraindo, você vai estar tirando cor das cascas e passando essa cor para a polpa. Já o vinho branco, ele vinifica sem as cascas, porque você quer um vinho que não tenha tanta astringência. Então se separa, faz um esgotamento. É como se fosse... Quem já viu esses últimos liquidificadores, quando você coloca o suco dentro de uma peneira e ele separa uma coisa da outra, separa a polpa da semente. No caso de uma cuba de vinho branco, funciona mais ou menos da mesma maneira. Você tem uma peneira dentro que você coloca e coloca o mosto misturado e as cascas ficam retidas nessa peneira e o mosto sem as cascas passa. Você fermenta sem as cascas, entendeu? E temos o rosé. Como é que é feito o rosé? O rosé, logo quando você coloca o vinho tinto para fermentar, ele não teve a extração plena da cor. Então, por exemplo, o vinho tinto ele passa de 2 a 3 dias extraindo cor. O vinho rosé ele passa de 2 a 3 horas. E depois que o vinho fermenta, que as cascas vão para cima por conta da produção do dióxido de carbono. Então fica um vinho rosado que você tira por baixo e separa das cascas e termina de fermentar ele longe das cascas. Essa é a diferença do branco, do rosé e do tinto. O espumante é feito de duas maneiras.
básicas, assim. Tem outras variações, mas basicamente são dois métodos, que é o método champenoise, que é o método clássico, o método tradicional que é feito em champanhe, e o método Charmat, que é feito numa cuba fechada. Todos os dois vinhos são feitos, todos os dois espumantes é feito um vinho base. Ele fermenta, ele seca, que a gente diz, ele fica sem nenhum açúcar. No caso do método champenoise, ele é colocado dentro da garrafa, é colocado um pouco de levedura, açúcar e fecha. Acontece outra fermentação dentro da garrafa e o subproduto da fermentação você tem a levedura que se alimenta do açúcar, produz dióxido de carbono e álcool. Então, quando ele produz o dióxido de carbono e a garrafa está fechada, esse dióxido de carbono se dilui no líquido e gaseifica o vinho. Por isso, as bolinhas? As bolinhas, por isso as bolinhas. No método Charmat, acontece a produção do vinho base, é feita a inoculação novamente de levedura e de açúcar, só que numa cuba fechada, num reator de 1000 litros, por exemplo. Entendeu? E ele fica fermentando ali dentro, mais ou menos parecido com os faz a cerveja. Você aprisiona o gás, ele se dilui e você engarrafa. Esses são os dois métodos principais de produção de espumantes. Quais são os materiais que são feitos essas garrafas? De que material é feito? Assim, tem vários as tipos. Isso vai influenciar também no sabor final do vinho? Não, as garrafas são basicamente feitas de vidro, todas. A diferença de um para o outro é porque no método champenoise, no tradicional, ele acontece a autólise, tempo de autólise, que é as leveduras que ficam dentro da garrafa, eles ficam em contato durante 12, 18, 24 meses. Então você vai ter um desprendimento de outros aromas dessas leveduras para o espumante, que faz a remoagem, né? Você vai rodando a garrafa e botando ela de cabeça para baixo. Sim. Então a levedura vai para o gargalo e você faz a degola, que a gente chama. Congela, retira a levedura e engarrafa o champanhe, o espumante que é feito pelo método tradicional. No caso do método Charmat, do método de cuba fechada, você não tem todo esse tempo de autólise e você tem um vinho um espumante mais frutado, com aromas mais frutados. No caso do champanhe, ele tem aromas mais fermentativos, de bolacha, de pão, de biscoito, por conta da levedura que ficou em contato com o vinho. Ok. Vamos elucidar duas grandes dúvidas, né, que nós, enquanto cidadãos comuns mesmo, temos, que é, primeiro, afora os métodos de fabricação da bebida, certo? Qual a diferença básica do champanhe para o espumante? A diferença básica é a denominação de origem controlada, que champanhe é uma DOC, que a gente chama, é a denominação de origem controlada. Só pode ser feito champanhe em Champagne e dentro das normas de Champagne. Que é uma região da França. Que é uma região da França. Tem algumas regiões, tem algumas casas que fazem espumante dentro de Champagne que não podem ser chamados como champanhe. Porque para ser champanhe tem que ser feito de 3 uvas, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Dessas 3, 2 são tintas, então eles vinificam em branco, como a gente explicou na aula passada. Justamente para dar estrutura ao champanhe. Ou você pode chamar o champanhe Blanc de Blanc, que é ele feito só de Chardonnay, ou Blanc de Noir, que ele leva Pinot Noir ou Pinot Meunier, leva uvas tintas. Você vê essa denominação no rótulo, é porque um foi feito só de Chardonnay e o outro foi feito de ou um blend ou só Pinot Noir ou só Pinot Meunier. E é feito toda uma legislação rígida dentro de champanhe. Produtividade por hectare, você não pode tirar, se eu não me engano, mais de 5 toneladas por hectare. Você não pode usar certos defensivos, você tem que vinificar com método tradicional, você tem que ter a degola, você tem que ter uma série de processos dentro do fabrico para ser denominado como champanhe, para ter a DOC champanhe. Principais marcas de champanhe conhecidas mundialmente? A gente tem a Tartanger, a Vive Clicquot, a Moët Chandon, tem a Pommery, uma garrafinha dessa Dom Perignon. Dom Perignon também. Dom Perignon, por acaso, é o nome do monge que descobriu, por assim dizer, a gaseificação, o processo de gaseificação de champanhe. Bacana, né, gente? O monge beneditino. Só pra gente ter uma ideia, mais ou menos, se você souber nos informar, uma garrafinha de um Veuve Clicquot ou de uma outra, tá em média quanto, assim, mais ou menos? É acessível? Deve estar mais ou menos uns R$200. Quanto de 180 a R$220. 750 ml. É um preço... E esses são os champanhes mais baratos.
mais baratos, hein, gente? Pois O é. champanhe pode custar $35 mil uma garrafa. Poxa. Ou mais do que Já. isso. Incrível, né, prezado aluno? Segunda elucidação da aula, para a gente poder finalizar a aula com a dica preciosa do nosso vinho, né, que nós vamos degustar para a semana que vem. Vinho, quanto mais velho, melhor, isso é uma De lenda? maneira nenhuma. Isso é uma grande lenda. É um grande erro. É um grande erro. Eu por acaso prefiro beber vinho branco, um vinho verde do Minho, de uma região de Portugal, que é um vinho branco bem ácido e tal. O ponto ótimo dele é de 1 a 3 anos, mais do que isso. Não. Ele vira vinagre, não? Ele não vira vinagre, mas ele começa a oxidar, ele começa a perder o frescor. Mesmo com a garrafinha fechada? Mesmo com a garrafa fechada, ele começa a oxidar, porque a rolha permite a oxidação do vinho. Vinhos jovens para serem tomados de 1 a 3 anos é ótimo. Para vinhos de guarda não, porque você vai precisar, o vinho de guarda precisa dessa microoxidação, entendeu? Para ele evoluir dentro da garrafa. Entendeu? Então você pegar um grande Bordeaux, ele precisa de oxidação, ele precisa oxidar. É isso que dá a graça dele, entendeu? Pois é, eu acho que deu pra gente tirar algumas dúvidas aí, né? E no dito popular, né? Essa de o vinho quanto mais velho, melhor, a gente acabou de ver que não necessariamente, que de maneira nenhuma. Pois é, vinho da semana. Olha, tem um grande espumante da Casa Perini, tem 60 meses de autólise, ele fica 60 meses em contato com as leveduras, que é um espumante nacional, um grande espumante.